Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aí a mais um vídeo do canal Mente Teológica. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade aí aos assuntos que nós estávamos falando, né? Nos outros vídeos, nós paramos aí no capítulo 10 de Gênesis, a genealogia, né? De Noé, a formação das primeiras nações e das nações que existem até hoje, né? No Oriente Médio, na Europa, em parte da Ásia e também da África, tá? Futuramente, em um vídeo próximo aí, nós vamos estar falando aí sobre essa formação dessas nações e o que elas estão vivendo hoje, o que elas podem representar para nós, tá? Isso, o capítulo 10 de Gênesis aí traz um assunto muito importante que nós estamos vivendo nos nossos dias hoje, principalmente da guerra que está acontecendo no Oriente Médio, tá? Então vamos fazer um vídeo específico sobre o que a Bíblia fala sobre a situação que ocorre lá no Oriente Médio nos dias de hoje, tá? Também nós vamos continuar agora então a falar do capítulo 11, né? E 11, 12 e 13. Então no capítulo 11 aí nós vemos que o dilúvio havia acabado, as nações haviam se formado, né, através das gerações de Sem, Cã e Jafé, e aí então um povo se reúne em um lugar e começa aí a planejar, né, a construir uma grande torre. Então a Bíblia vai dizer no versículo 1 do capítulo 11 assim: no mundo todo havia apenas uma língua, só um modo de falar, ou apenas um idioma, né? Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Então, na terra de Sinear, ali eles fixaram. Começaram a fabricar aqui, isso é muito importante, que aqui começa a primeira fabricação dos tijolos, tá? Das construções de casas com tijolos e com argila, né, com betume. Em algumas traduções vem tijolos e a palavra piche, né, que é usado aí para fazer a liga, né, a cola, para firmar os tijolos e construírem aí as suas casas. Então aqui se iniciou aí essa construção, esse tipo de construção, tá? O capítulo 11 de Gênesis deixa pra gente aqui bem esclarecido de onde começou. Então eles resolveram fazer uma cidade, né? Fazer uma cidade naquele lugar e uma torre aí para que eles ficassem conhecidos aí, famosos, né? Alguns interpretam e entendem que eles queriam construir uma torre para estar mais próximos de Deus. Na verdade, a Bíblia diz que eles queriam construir uma torre para ficar famosos, ficarem conhecidos na terra, né? No mundo. Então essa foi a intenção deles. Deus então, vendo isso, a Bíblia diz que Deus fala que irá descer, né, que não irá permitir com que eles façam isso. Então Deus diz: olha, vamos descer. Mais uma vez aqui a Trindade, né, ela se apresenta e o Deus desce, Pai, o Filho e o Espírito Santo descem até a terra, né? Vamos descer e vamos confundi-los. Então eles trazem uma confusão de idiomas. Foi a partir daqui que se iniciou os idiomas, né, que nós conhecemos hoje no mundo todo aí, né? São mais de 2.500 a 3.000 idiomas aí que existem no mundo, e foi aqui, a partir desse momento, que se iniciou então essa diferença de idiomas. E fazendo isso, Deus confundiu esses homens, né? Confundiu essas pessoas, e eles começaram a se dispersar. Eles se juntavam em grupos de pessoas que falavam o mesmo idioma e começaram a se espalhar pela terra, tá bom? Então aqui começou aí a diferença de idiomas que nós conhecemos nos nossos dias, tá? Depois disso, a partir do versículo 10 aí do capítulo 11, o texto vai nos falar aí sobre a descendência de Sem. Já o escritor, ele encerra, fala aí da dispersão do povo, né? Então o lugar ficou conhecido como Babel, né? O lugar ali em Sinear ficou conhecido como Babel. A torre que foi construída não foi terminada, então o lugar foi conhecido como Babel. Babel significa confusão. Então, porque Deus desceu e fez confusão na língua dos homens, tá? Então,
para nós entendermos aí de uma maneira muito simples, muito tranquila, né? O escritor, ele encerra então no versículo 9 esse assunto e começa a falar da linhagem de Sem, né? O de Semitas, hoje aí, o povo judeu, né? Que está localizado lá em Israel. De Sem, então, vai nascer uma linhagem, né? E vai vir aí os árabes e tudo mais, e tanto os judeus quanto os árabes vêm da linhagem de Sem. A Bíblia vai dizer, ó, que Sem gerou Arfaxade. Arfaxade viveu 500 anos, tá? E gerou Salá. Então, de Salá vai vir para Eber, né? Eber aqui é o mesmo nome, né, que se dá para o povo hebreu. Então o povo hebreu é descendente de Sem, de Arfaxade, de Eber. Então Abraão era hebreu. Quando Deus manda Moisés lá retirar o povo do Egito, eles são conhecidos como povo hebreu porque são descendentes de Eber, tá? Então vem descendo a geração, vem passando cada geração até chegar a Naor, né? De Naor se tem Terá, de Terá se tem aí então Arã, né? Arã e Abrão, né? Abraão era conhecido, era chamado aí, seu nome de batismo foi Abrão, e depois Deus muda o nome deles, né? Então de Naor vem Terá, de Terá vem Arã e Abrão. Então no versículo 26 diz: aos 70 anos Terá havia gerado Abrão, Naor e Arã. Então o seu avô era Naor, né? O seu pai era Terá. Terá tem 3 filhos: Abrão, Naor e Arã, né? E também tem as filhas, né? Que vai ficar registrado aqui depois. Arã morre, né? Arã morre, a Bíblia não diz com quantos anos ele morre, apenas diz que ele morre na terra de Ur dos Caldeus, né? E ficam só Naor e Abrão, né? Então Arã tem um filho chamado Ló, que é adotado pela família, né, de Abrão, do pai, né? O pai de Abrão Terá adota e o tem por filho a partir deste momento, né? E aí então Abrão casa-se com Sarai, né? E Naor casa-se com Milca, né? Filhas de Arã, tá? Isso é muito importante nós termos este registro aqui. Então, depois disso, a Bíblia vai dizer que Arã, que Terá toma os seus filhos e vai em direção a uma cidade também com o mesmo nome do seu filho, uma cidade chamada Arã, tá? É muito interessante porque no Novo Testamento a Bíblia vai dizer que Deus chamou Abraão em Ur dos Caldeus, tá? Então nós vamos ver aqui no final do capítulo 11, a Bíblia, o escritor, né, de Gênesis, a Bíblia registrando que Terá pega os seus filhos e vão para uma cidade chamada Arã. No Novo Testamento nós vamos ver que a Bíblia diz que Deus chama Abraão em Ur dos Caldeus. Então isso significa que quando Deus chama Abraão, Abraão não dá ouvidos. Nós vamos ver no capítulo 12 que Abraão não dá ouvidos ao chamado de Deus, e aos 75 anos é que ele sai de Arã, depois que o seu pai morre. Então quando Deus chama Abraão aí, o seu pai era o chefe da casa, né? E Deus disse para Abraão no capítulo 12 sair da sua terra. A terra de Abraão não era Arã, era Ur dos Caldeus. Deixar a sua parentela, né? Mas Abraão continua seguindo seu pai. Seu pai sai de Ur dos Caldeus, e naquela época o patriarca comandava toda a família, né? Enquanto os filhos vivessem debaixo da autoridade dele, enquanto os filhos estivessem ali, ele era o patriarca, ele era o condutor da família, né? Então Deus fala com Abraão, ele não ouve o que Deus fala, vai até Arã, e lá em Arã novamente Deus volta a falar com ele, né? A Bíblia diz que aos 75 anos Abraão sai de Arã e vai viver e começa a caminhar aquilo que Deus determinou para ele, tá? Então nós vimos aí no capítulo 11, né?
a criação aí de uma cidade que foi dispersa, né, pelas pessoas, de um início de uma torre, as primeiras casas sendo feitas aí com tijolo e argamassa ou argila, né, betume, como era conhecido na época. Vemos a criação dos primeiros idiomas pelo próprio Deus, né? Conhecemos a família e a descendência de Abraão, vinda diretamente de Sem, né, e de Eber, né, vinda diretamente de Sem, de Eber e de Arfaxade, né, também. Então, no versículo 12, no capítulo 12 e no versículo 1, ele inicia assim: Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. E aí Deus faz uma promessa, né? É muito interessante isso, porque parece ser contraditório, né? Olha, no capítulo 11 terá, pega Abraão em Ur dos Caldeus e vai para Arã. No capítulo 12, Deus fala a Abraão que ele tem que sair da sua terra. Então isso significa que ele não ouviu a Deus quando Deus mandou ele sair. Então no capítulo 12 fica registrado que Deus chama ele na sua terra, onde ele nasceu, em Ur dos Caldeus, e para ele deixar a sua casa, a sua parentela, e sair debaixo da tutela do seu pai. Saia da casa do seu pai. E Abraão não ouve a Deus a princípio e só vai ouvir após a morte de seu pai em Arã, tá? Então, depois que isso acontece, que o seu pai morre em Arã, Abraão toma o seu sobrinho Ló, né, que era filho do seu irmão, que se chamava Arã, e que foi aí adotado por seu pai, né, e o leva junto com ele, e a mulher de Abrão, Sarai, né, e vão em direção à promessa. Deus faz uma promessa que fará dele uma grande nação, um grande povo, teu nome será conhecido, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, tá? Deus está dizendo que será com Abraão em todas as circunstâncias, e aqueles que se levantarem contra ele perecerão, e aqueles que forem com ele serão aí abençoados por Deus, tá? A primeira coisa que Abraão faz aqui, então, é descer, ao invés de ele ir para onde Deus tinha dito para ele ir, né? Ao invés de ele seguir, ouvir a voz de Deus, olha, vai para uma terra distante. Ele não sabia, ele não conhecia o lugar, mas Deus dá uma ordem para ele, dá uma direção para ele, e ele, ao invés de ir para esse lugar, ele vai para o Egito. Abraão não ouve a Deus, vai para o Egito, chega lá no Egito, e ele, quando ele percebe que os homens do lugar ficariam de olho na sua esposa, né, na sua mulher, ele diz para sua mulher de confirmar, né, ele vai dizer que ela é a sua irmã, e para eles confirmarem que ela é a sua irmã, né? Então isso é um fato muito interessante, porque alguns estudiosos aí afirmam que Sarai, né, que depois se tornou Sara, era realmente meia-irmã de Abraão, tá? E no capítulo 20 de Gênesis, o versículo 12, Abraão afirma que a Sarai é sua irmã por parte de pai. Então tem esse registro bíblico, há muitos estudiosos que seguem essa linha. Naquela época não era condenável você se casar com a sua irmã, com a sua sobrinha, com a sua tia, com a sua prima, não era condenável, tá? A cultura que Abraão vivia era uma cultura pagã, e na lei e na palavra de Deus só vai aparecer a proibição de se casar com uma irmã ou com alguém de primeiro grau, né? Somente na lei de Moisés. Antes disso, não há proibição na Bíblia Sagrada, só depois que Deus bota aí essa proibição, esse limite, né? Para que não haja esse tipo de situação que depois fica conhecido aí como incesto, né? Até nos nossos dias aí é conhecido como incesto, né? Inclusive nas nossas leis vigentes hoje isso é crime, né? Você se casar com a sua irmã ou com a sua filha, enfim, né? Isso é crime, tá bom? Então Abraão, a maioria dos estudiosos defendem que ele foi casado sim com a sua meia-irmã, porque ele afirma isso, né? E também possivelmente
que seja verdade. Existe uma outra linha de pensamento que talvez Abraão que Sarai, né, talvez era irmã de Ló, então porque Abraão chama Ló de irmão, né, em alguns textos também, mais à frente, por ele ter assumido aí, né, o cuidado de Ló depois que Arã morreu e depois que seu pai Terá também morreu. Abraão aí assume o cuidado de Ló e diz a Ló que ele é seu irmão, né? Nós somos irmãos. Então talvez há essa linha de pensamento que talvez Sara, né, ou Sarai, era também irmã de Ló, então era sobrinha de Abraão e por isso era chamada de irmã. Mas a linha defendida, a linha mais certa é que Abraão e Sarai eram meio irmão por parte de pai. Na Bíblia e na cultura da época é muito comum não haver o registro de mulheres da genealogia. Então na genealogia de Terá não vai aparecer as filhas de Terá, tá? Vai aparecer apenas Naor, Arã e Abrão, tá? Não vai aparecer as filhas que Terá teve. A Bíblia só registra que Terá teve filhas, mas não vai aparecer o nome delas, porque nessa época era comum a genealogia ser contada apenas pelos homens, tá bom? Então o Senhor atravessa, né? Abraão atravessa a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam nessa terra. Então o Senhor aparece a Abraão, fala com ele que ele vai abençoar Abraão, que ele será com Abraão. Abraão edifica ali um altar, né, ao Senhor. Depois ele prossegue para as colinas de Betel, faz um acampamento, né? E dali para diante ele segue para Negueb também, né? Teve fome, né, na terra. Bem importante nós mencionarmos isso, que Abraão só vai descer ao Egito depois que haver fome na terra, né? Então ele não confia na palavra de Deus nessa questão. Obviamente, humanamente falando, quando você passa por uma situação dessa de fome, você se desespera. Ninguém é super-homem. E Abraão não confiou em Deus, né? Nessa questão houve fome, a Bíblia relata que houve fome, e ele então desce para a terra do Egito e acaba aí cometendo esse erro aí de falar então que a sua mulher é a sua irmã para que ele não morresse, né? Então o faraó lá, né, do Egito da época realmente coloca os olhos em Sarai, os homens comentam, ele fica sabendo da beleza da mulher de Abraão, né? E aí ele toma Sarai por sua mulher, tá? O faraó toma Sarai por sua mulher. Abraão comete esse erro aí de falar isso, né, de sua mulher. E aí, em troca disso, ele ganha muito ouro, muita riqueza, animais, camelos, né? E aí Deus vem e começa a punir Faraó, né, com pragas, com graves doenças, né? Então o Faraó não sabe o que está acontecendo, então ele manda chamar, né, Abrão, né, manda chamar e pergunta o que está acontecendo, por que aquilo está acontecendo com ele, né? E aí então Abraão conta, né, a história, conta que mentiu, né, que disse que a sua mulher não era sua mulher de verdade, era sua irmã. E aí o faraó então fala, olha, por que fizestes isso comigo, né, não deveria ter feito isso comigo. E ele vai então em direção, o faraó manda ele embora e ele sai da terra novamente e segue novamente para longe aí, para que a faraó pede para que ele vá, para que Deus não destrua, né, a nação do Egito, tá? Volta novamente para Negueb, né? E ele tinha enriquecido muito devido aos presentes, né? A faraó dá presentes 2, 3 vezes para ele. Primeiro por ter conseguido a mulher de Abrão, né, a princípio, e depois quando manda Abrão embora, manda também com mais ouro, mais presentes, mais animais e riquezas, né, e mirra e tudo mais, e envia Abrão embora com gado, prata, tudo que Abraão podia ter. Então Abraão então vai para Negueb em direção a Betel. A Bíblia diz lá no versículo 3 do capítulo 13, tá? Indo de um lugar para o outro, até que chegou a um lugar chamado Betel,
onde já havia armado acampamento antes. E aí foi o lugar que ele fez o altar lá, né, de sacrifício, né. Aí eles começam a morar junto, Abraão e Ló começam a morar, dividir aí o mesmo espaço, a mesma terra. Abraão começa a prosperar e por causa de Abraão, Ló também começa a prosperar, começa a haver uma desavença, uma briga entre os pastores, né, de Abraão e de Ló. Então Abraão chama Ló, pede para ele decidir para que lado eles vão ir, porque eles não podiam viver em desarmonia e nem brigar por causa disso. É nesse texto que Abraão chama Ló de seu irmão e pede para que Ló escolha um local e que cada um cuide da sua vida, né? Cada um cuide das suas coisas. Ló escolhe ir para uma planície, para um lugar que é Sodoma e Gomorra, um lugar muito bonito. A Bíblia chega a deixar registrado que parecia muito o jardim plantado por Deus, né? Então imagina como era bonito esse local. Ló vai para aquela região e Abraão vai para o outro lado, o lado do deserto, né? Vai para onde Deus queria que ele fosse, né? Então Abraão parte para este lado aí. Deus vai começar a falar com Abraão. Ló escolheu o vale do Jordão, partiu em direção ao leste, assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mandou seu acampamento para um lugar próximo de Sodoma, entre as cidades do vale. Os homens de Sodoma eram perversos e pecadores contra o Senhor. Disse Deus a Abraão, aí, né, no versículo 14, de onde você está, olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que vê será de sua e de sua descendência para sempre, tá? Então é interessante que Deus faz essa promessa que tornaria aí a descendência de Abraão a maior descendência, uma descendência tão grande quanto as areias do mar, as estrelas do céu. Então a areia da praia, né? Incontável seria, né, o número da sua descendência, seriam incontáveis. Então Deus faz essa promessa, manda ele percorrer a terra de alto a baixo, né? E Abraão monta seu acampamento e começa a viver aí em um lugar chamado Hebrom, tá? Esse é o resumo aí do capítulo 11, 12 e 13. Tem alguns fatos interessantes, como eu falei, né? Tem alguns fatos interessantes aí. A torre construída no local chamado Babel, o chamado que Deus fez a Abraão, né? O chamado que Deus fez a Abraão, né? Abraão vive cerca de 175 anos. Deus promete aí uma grande bênção para este homem. Ele vai passar por muitas provações, muitas coisas ainda irão acontecer. E Deus aí vai provar a fé deste homem. E a Bíblia, irmão, quero deixar algo aqui para você já. A Bíblia não chama Abraão de pai da fé, tá? Não há esse versículo na Bíblia. Que Abraão é chamado de pai da fé. Abraão é chamado de um homem de grande fé aí. E foi o homem que creu no projeto de salvação, né, de todos através de Cristo. E através da descendência de Abraão viria o Salvador. Mas não há registro na Bíblia onde Abraão é chamado de pai da fé, tá bom? Quero convidar você aí também a compartilhar este vídeo, a se inscrever no nosso canal, a deixar o seu like, o seu comentário, tá? E também aí, se você quer aprender mais sobre a Bíblia Sagrada, você deixar aqui embaixo, eu vou deixar os links aí na descrição do vídeo, com cursos teológicos, bíblias de estudo, livros de estudo, manual bíblico, dicionário bíblico, comentário bíblico, aí para você estudar a palavra de Deus, tá bom? Muito obrigado aí por ficar comigo até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!